Amados irmãos e irmãs, prezados amigos e todos que buscam uma palavra de esperança e inspiração. Antes de mergulharmos em uma das narrativas mais poderosas e emocionantes das Sagradas Escrituras, quero fazer um convite especial. Veja o que acontecerá depois que você se inscrever no canal e deixar seu like. Agora sim, preparem-se para uma história que ecoa através dos séculos, desafiando nossa compreensão sobre fé, coragem e a soberania divina. Já se perguntou o que acontece quando a fidelidade a Deus é testada no limite? O que acontece quando a escuridão da perseguição tenta engolir a luz da devoção? Hoje, vamos desvendar os mistérios e as lições profundas de um homem cuja vida se tornou um farol de esperança, em meio à adversidade mais feroz. Fiquem conosco, pois esta não é apenas uma história antiga. É um espelho para os nossos próprios desafios, uma promessa para os nossos medos e um testemunho do poder de um Deus que nunca abandona os seus. E não se esqueça de ficar até o final para descobrir a mensagem que Deus quer transmitir a você neste vídeo. O cenário da fé. Nossa história começa na grandiosa Babilônia, um império de esplendor e idolatria, onde um jovem judeu chamado Daniel, levado cativo de sua terra natal, Jerusalém, ascendeu a posições de grande influência. Daniel não era um homem comum. Sua vida era marcada por uma inteligência extraordinária, uma integridade inquestionável e, acima de tudo, uma devoção inabalável ao Deus de Israel. Ele serviu a vários reis babilônicos e persas, sempre se destacando por sua sabedoria e discernimento, dons que vinham diretamente do Altíssimo. Sob o reinado de Dário, o Medo, Daniel alcançou o ápice de sua carreira. O rei o estabeleceu como um dos 3 presidentes sobre os 120 sátrapas que governavam o vasto império. A competência e a excelência de Daniel eram tão evidentes que o rei Dário planejava colocá-lo sobre todo o reino. Isso, naturalmente, despertou a inveja e o ciúme dos outros presidentes e sátrapas. Eles não podiam suportar a ideia de um estrangeiro. E ainda por cima, um homem de fé tão distinta, ocupando uma posição de tamanho poder e prestígio. A conspiração maligna. Consumidos pela inveja, esses oficiais começaram a procurar alguma falha em Daniel, alguma acusação que pudessem usar contra ele para derrubá-lo. Eles examinaram sua conduta administrativa, suas decisões, suas finanças, tudo o que pudesse manchar sua reputação. Mas para sua frustração, não encontraram nada. Daniel era irrepreensível. Sua integridade era tão sólida que nem mesmo seus inimigos podiam encontrar uma brecha em sua vida profissional ou pessoal. Eles concluíram que a única maneira de atingir Daniel seria através de sua fé, de sua devoção ao seu Deus. Assim, elaboraram um plano astuto e perverso. Aproximaram-se do rei Dário com uma proposta que, à primeira vista, parecia honrar o monarca. Com falsa bajulação, eles exclamaram: "Ó rei Dário, vive para sempre! Todos os seus oficiais, presidentes, prefeitos, conselheiros e governadores concordaram em que o rei deveria estabelecer um decreto real proibindo qualquer pessoa de fazer petições a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei, por um período de 30 dias. Quem desobedecesse a essa ordem seria lançado na cova dos leões." O rei Dario, talvez cego pela vaidade ou pela falta de discernimento, não percebeu a armadilha. Ele assinou o decreto, selando-o com seu anel, tornando-o uma lei irrevogável, conforme a lei dos medos e dos persas, que não podia ser alterada. A lei estava posta, e o alvo era claro: Daniel. A fidelidade inabalável de Daniel, um homem de oração e comunhão constante com Deus, logo soube do decreto.
A notícia deve ter se espalhado rapidamente pela cidade. Ele sabia perfeitamente o que a lei significava para ele. Significava que, se continuasse a orar ao seu Deus, seria condenado à morte na cova dos leões. Mas a fé de Daniel não era uma fé de conveniência, nem uma fé que se dobrava diante da ameaça. Era uma fé enraizada na convicção, na experiência e no amor a Deus. O que Daniel fez? Ele não se escondeu, não parou de orar, não buscou um compromisso. A história nos conta que quando Daniel soube que o decreto tinha sido assinado, ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, exatamente como costumava fazer. Ele não mudou sua rotina, não fechou as janelas para orar em segredo. Ele orou abertamente, com o coração voltado para Jerusalém, para o templo, para o lugar onde a presença de Deus se manifestava. Sua oração não era um ato de desafio ao rei, mas um ato de obediência e adoração ao seu Deus. A condenação e o desespero do rei. Os conspiradores que estavam à espreita viram Daniel orando. Eles tinham a prova que queriam. Correram ao rei Dario e o lembraram do decreto que ele havia assinado. O rei, ao ouvir a acusação contra Daniel, ficou profundamente angustiado. Ele percebeu a malícia por trás do plano e se arrependeu amargamente de sua decisão. Durante todo o dia, ele se esforçou para encontrar uma maneira de livrar Daniel, pois o amava e o estimava. Mas a lei dos medos e dos persas era inflexível. Uma vez assinada, não podia ser revogada. Ao pôr do sol, os conspiradores insistiram, lembrando ao rei que, pela lei, nenhum decreto real podia ser mudado. Não havia escapatória. Com o coração pesado, o rei Dário deu a ordem, e Daniel foi levado para a cova dos leões. Antes de ser lançado, o rei, com um fio de esperança, disse a Daniel que o seu Deus, a quem ele continuamente servia, certamente o livraria. Uma pedra foi rolada para fechar a boca da cova, e o rei a selou com seu próprio anel e com o anel de seus nobres, para que ninguém pudesse alterar o destino de Daniel. Aquela noite foi de tormento para o rei Dário. Ele não conseguiu dormir, recusou comida e entretenimento. Sua mente estava fixada em Daniel e no terrível destino que o aguardava. Ele passou a noite em jejum e em profunda aflição. O milagre na cova dos leões. Ao amanhecer, o rei Dário levantou-se apressadamente e correu para a cova dos leões. Com uma voz angustiada, ele chamou, perguntando se o Deus de Daniel, a quem ele servia com tanta dedicação, havia conseguido livrá-lo dos leões. O silêncio deve ter sido ensurdecedor por um momento. Mas então, uma voz respondeu. Uma voz que trouxe alívio e alegria ao coração do rei. Daniel respondeu ao rei, dizendo que seu Deus havia enviado um anjo que fechou a boca dos leões. Eles não lhe fizeram mal algum, pois ele havia sido considerado inocente diante de Deus e também não havia cometido mal algum contra o rei. Um milagre. Deus havia enviado um anjo para proteger Daniel. Os leões famintos e selvagens foram transformados em meros espectadores, incapazes de tocar no servo fiel de Deus. O rei Dario ficou imensamente feliz. Ele ordenou que Daniel fosse tirado da cova imediatamente. E quando Daniel foi retirado, não havia nele nenhum arranhão, nenhuma ferida, porque ele havia confiado em seu Deus. Em contraste, o rei ordenou que os homens que haviam acusado Daniel fossem lançados na cova dos leões, juntamente com suas esposas e filhos. E antes mesmo que chegassem ao fundo da cova, os leões os dominaram e lhes despedaçaram os ossos, a proclamação de Dário e a mensagem de Deus.
Então, o rei Dário escreveu um decreto a todos os povos, nações e línguas que habitavam em toda a terra, proclamando paz e ordenando que todos tremessem e temessem diante do Deus de Daniel. Ele declarou que o Deus de Daniel é o Deus vivo, que permanece para sempre, cujo reino não será destruído e cujo domínio durará até o fim. Ele é o Deus que livra e salva, que opera sinais e maravilhas no céu e na terra, e que havia livrado Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dário e também no reinado de Ciro, o persa. Sua fé foi vindicada, e o nome de Deus foi glorificado em todo o império. A história de Daniel na cova dos leões não é apenas um conto fascinante do passado. É uma mensagem viva e pulsante para cada um de nós hoje. Ela nos ensina sobre a fidelidade inabalável que devemos ter a Deus, mesmo quando o mundo ao nosso redor conspira contra nós. Ela nos lembra que a oração é a nossa arma mais poderosa, um canal direto para o trono da graça, onde encontramos força e livramento. Acima de tudo, esta história revela a soberania e o poder de Deus. Ele é o Deus que fecha a boca dos leões, que transforma a adversidade em testemunho e que usa as situações mais impossíveis para manifestar sua glória. Não importa qual seja a sua cova dos leões hoje, seja uma doença, um problema financeiro, um desafio familiar, uma perseguição no trabalho ou na escola, o Deus de Daniel é o mesmo Deus que pode livrar você. Ele nos chama a confiar nele plenamente, a manter nossa integridade e a não comprometer nossa fé, não importa o custo. Pois, quando somos fiéis a Ele, Ele é fiel para nos guardar e nos honrar. Que esta história inspire você a viver uma vida de fé ousada, sabendo que o Senhor está sempre ao seu lado. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva e veja o que acontece. Deixe seu like, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa de esperança e deixe seu comentário abaixo. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém.